Uma coisa muito interessante nessa sua pergunta é que às vezes nós achamos que Deus não perdoa. Existem formas de nós entendermos que Deus não perdoa. Deus não precisa nos perdoar, porque Ele conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas falhas, Ele nos compreende. Da mesma forma como se nós vemos uma criancinha ainda engatinhando, de repente ela esbarra em alguma coisa e quebra algo nosso, nós não precisamos ficar culpando aquela criancinha, nós não precisamos perdoar aquela criancinha, porque nós não temos por que perdoar. Nós entendemos também que aquela criancinha não fez aquilo de propósito, que também, da mesma forma, Deus não precisa nos perdoar. Ele compreende a cada um de nós. Então Deus é amor. Então, como disse Jesus uma vez, vá e não peques mais. Então é importante que nós procuremos entender que Deus é amor, Ele só quer o nosso bem, Ele não vai ficar nos castigando, não vai ficar nos condenando, não vai ficar nos fazendo sofrer à toa, porque os sofrimentos que nós temos na nossa vida, somos nós mesmos que colocamos na nossa vida, através das ações que nós praticamos no passado. Então existe uma lei de ação e reação, é uma lei da física, onde toda ação provoca uma reação na direção oposta. Então, se nós batemos em uma parede, a parede vai devolver para nós a mesma força que nós aplicamos nessa parede. Então, nós também, quando agimos de alguma forma num determinado momento, em algum momento nós vamos ter a reação dessa ação que nós cometemos. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então é importante nós lembrarmos que Deus não precisa ficar olhando cada um de nós para ver cada um dos nossos erros. Existe uma lei que Ele colocou na natureza, que é a lei de ação e reação, onde nós vamos colher o que nós plantamos. E uma coisa muito importante nós lembrarmos é com relação a uma outra frase, também dita por Jesus. Ele disse assim, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós temos muitos erros, a cada prática do amor que nós realizamos, nós vamos cobrindo uma série de erros lá do passado. Então, por isso que é importante, cada vez que nós errarmos, procurarmos entender o nosso erro, corrigirmos o nosso erro e procurarmos ajudar cada vez mais pessoas. Então, quanto mais pessoas nós ajudamos, mais nós vamos cobrindo os erros lá do passado. Então, quando nós cobrimos o erro lá do passado, nós não vamos ter a reação de todas as ações erradas que nós praticamos. Nós vamos ter um amortecimento nesses erros lá do passado. Por isso é importante cada vez mais nós praticarmos o amor. Deus não precisa nos perdoar. É importante nós lembrarmos que Deus é amor e nós mesmos precisamos nos perdoar, né? Porque nós agimos de uma determinada forma com o conhecimento que nós tínhamos naquele momento. Mas depois de nós pararmos e deixarmos o nosso emocional de lado, e envolvermos o nosso racional, envolvermos o nosso consciente, envolvermos a nossa consciência, nós paramos para refletir melhor e vemos que aquela atitude que nós fizemos lá no passado não estava correta. Então vale aí uma reparação do erro, vale nós nos arrependermos. Então a palavra arrepender vem lá do grego, significa metanoia, significa mudar o pensamento. Então quando nós nos arrependemos, mudamos a nossa forma de pensar e assim nós podemos agir de forma correta da próxima vez. Então assim nós vamos aprendendo, errando e aprendendo, errando e aprendendo. A cada erro que nós aprendemos, nós crescemos com a situação, né?